Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. E hoje, pessoal, mais um vídeo aí sobre o nosso tópico de carreira de DBA. Tá? Esse guia para iniciantes que eu iniciei essa série de vídeos. Já tem um vídeo aí no canal onde eu falei um pouquinho ali, né, do que é, o que faz um DBA. Dei algumas nuances, alguns insights para vocês aí. Foi bem bacana. E hoje aqui é nosso segundo vídeo, onde a gente vai estar dando continuidade nessa série para poder fazer mais insights para você, passar mais coisas voltadas para a carreira mesmo de DBA, não necessariamente vídeos técnicos, né, que é o que eu costumo postar, mas eu vou estar fazendo dando continuidade nessa série aí, com vídeos postando mais voltados para a carreira de DBA, tá? E nesse vídeo, pessoal, a gente vai estar falando aí, né, de como se tornar um DBA. No primeiro vídeo eu falei sobre o que é, o que faz, né? Nada mais justo agora a gente dar o próximo passo e falar como é que se torna um DBA. Então eu vou estar dando esses insights aí para vocês, falando um pouquinho sobre essas questões. E nesse vídeo em específico eu estava mostrando para vocês as três formas mais comuns de se iniciar na carreira de DBA. Então eu vou estar pontuando essas três formas mais comuns que eu listei para vocês. Isso um pouquinho baseado no que eu já vi, na minha experiência, até um pouco da minha formação também, vou estar passando isso para vocês. E eu vou estar falando dessas três formas para vocês aí. E se você ficar até o final do canal, do vídeo, desculpa, eu vou estar falando para vocês uma quarta forma. Então, uma quarta forma de se tornar DBA, então fica aí até o final para você descobrir qual é essa quarta forma de se tornar um DBA também. Iniciar na carreira de DBA, que eu vou estar falando para vocês, beleza? Então, pessoal, nosso ritual padrão, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, ajuda a fortalecer esse conteúdo, é muito fácil. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, curte, então, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo as notificações de novos vídeos. Isso fortalece bastante esse conteúdo, faz para ele chegar aí ao máximo de pessoas possíveis e fazer com que essas pessoas também, né, quem tem o interesse, entendam um pouquinho desse lado de carreira de DBA, tá? Então, esse fortalecimento de vocês é muito importante. Conto com a força de vocês, beleza? Vamos então aqui, pessoal, para o nosso primeiro tópico que eu trouxe nesse assunto de como se tornar um DBA, né? Primeiro tópico, listei aqui, ó. Graduação é a faculdade, né? Geralmente esse é o primeiro lugar onde a gente tem um contato, não só com um banco de dados, mas com TI no geral. No mínimo você vai conhecer várias áreas, sub-áreas de TI no geral. Não que você vai sair um especialista em banco de dados de lá, mas você vai ter uma noção geral de tudo. E banco de dados não está fora, você vai ter uma noção de banco de dados lá também. Eu listei aqui algumas das graduações mais comuns, vou estar falando aqui para vocês. Ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de software, engenharia da computação, gestão da informação e outras, né? Pode ser que eu tenha esquecido de alguma aí. Eu pontuo aqui engenharia de software, que aqui é a minha formação. Eu já tinha uma noção, aí falando um pouco da minha experiência em relação à graduação com banco de dados. Eu já tinha um pouco de noção de banco de dados de uma maneira geral, sabia o que era, que no mínimo ali era o recurso que armazenava os dados. Mas não tinha uma noção muito aprofundada. Na graduação, tive disciplinas que falavam de banco de dados, não que isso me aprofundasse muito, mas me ajudou bastante ali a conquistar pelo menos a minha primeira vaga de estágio, tá bom? E aí, puxando para esse aspecto também, quando você vai buscar alguma vaga no mercado, geralmente as empresas pedem, né? No mínimo você tem uma formação acadêmica, né, de graduação em algumas dessas áreas que eu mencionei, tá? Porque não necessariamente aquela formação vai te ajudar naquela vaga em específico, mas no mínimo, né, as empresas pensam que você vai ter uma noção geral de TI, né, de informática, né, para você poder entrar naquela empresa. E aí, claro, você vai se especializar na área que você se identificou mais dentro da graduação e vai procurar o estágio nesse ponto. Então, e banco de dados está incluso nisso. Você vai ver a matéria, foi o que aconteceu comigo, inclusive. Eu passei pela disciplina, me interessei bastante. Por coincidência, no momento eu estava procurando estágio e consegui um estágio na área de banco de dados e aí ingressei na área e vida que segue. Estou na carreira até hoje, na profissão até hoje. Então a graduação é uma das áreas mais comuns de você ingressar
para você começar a iniciar na vida de DBA. Então é importante, não é uma regra, eu entendo que não é uma regra, você pode iniciar de outras formas, é claro que talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, mas eu entendo que não é uma regra, mas é um caminho bem comum, fácil de você ingressar na carreira de DBA. Então facilita bastante você ser graduado, estar numa graduação. E aí uma dica, puxando um gancho aqui da parte da graduação, não deixe para procurar estágio, né? Geralmente você vai começar com estágio quando você finalizar a graduação. Procure estágio enquanto você está na graduação. E teste vários aspectos de TI em geral, tá? Não só banco de dados. É lógico que aqui eu estou falando de banco de dados, mas se você teste desenvolvimento, banco de dados, projetos, o que você se identificar, você vai entender naquele momento e vai seguir carreira. Mas aí falando de mim, eu me identifiquei com banco de dados e segui nessa profissão. E até hoje estou na carreira. Então, graduação, nosso primeiro tópico que a gente consegue, que eu vejo que é fácil de você iniciar na carreira de DBA. E o segundo tópico, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês nesse aspecto de como se tornar o DBA, né, como iniciar na carreira de DBA, eu trouxe aqui a transição de carreira, certo? Pode acontecer de você já estar em uma outra área de TI e se identificar com o banco de dados, porque teve algum contato ali com o time ou por algum projeto que você teve que lidar um pouco mais com o banco de dados, se interessou e queira migrar para a área de banco de dados, para a profissão de banco de dados. Pode ser que também esteja surgindo alguma vaga na empresa, né, que você trabalha ou em outro lugar que você está, né, de olho e vai começar a estudar e se interessou e começar a estudar para poder se candidatar àquela vaga. Eu listei aqui algumas das profissões, né, das áreas de TI mais comuns que pode acontecer essa transição, tá? Desenvolvedor, analista de sistemas, especialista em infraestrutura, especialista em redes, analista de NOC, né, monitoramento no geral, suporte técnico e outras que podem ter aí que eu talvez não tenha listado aqui, tá? E aqui eu listei áreas de TI, pessoal, mas não necessariamente podem ser áreas de TI, tá? Já vi casos em que a pessoa não tinha nada a ver, a profissão da pessoa não tinha nada a ver com TI no geral, já vi bombeiro, administrador de empresa, fazer a transição de carreira. Então, não necessariamente a transição de carreira seria de alguém da área de TI, né, e migraria para banco de dados, mas pode ser alguém que não tem nada a ver também, normal, sem problema nenhum. Pode ser que a pessoa no passado tenha tido interesse, mas não tenha conseguido se colocar no mercado, ou porque surgiu uma outra oportunidade melhor, né, financeiramente. E aí agora que ela está de certa forma estável, quer migrar, voltar, né, fazer aquele sonho, digamos assim, de se tornar um DBA, entrar na área e tudo mais. Tá? Então essa transição é bem interessante nesse aspecto, que você pode... É claro que para quem é da área de TI facilita bastante, né? Geralmente você tem um contato ou outro, mesmo que seja mínimo, com todas as áreas, acaba que você acaba tendo esse contato, né? Quem é desenvolvedor às vezes tem algum contato com banco de dados, quem é DBA às vezes tem algum contato com um pouquinho de programação ali, em alguma área afim. Então facilita bastante você fazer essa transição de carreira. Tá? Então esse é um tópico bem interessante, um aspecto bem interessante, você iniciar na carreira de banco de dados, dar os seus primeiros passos. Você vai ter uma noção bem bacana em relação à TI, né? Porque quem é principalmente desenvolvedor ali, infraestrutura, tem muito contato com o time de banco, pode ser que tenha surgido alguma afinidade ali nesse ponto, e aí surge uma vaga dentro da empresa e aí aquele profissional você tem que querer se candidatar, né? Começa a estudar, e aí vem a evolução, de repente ele se candidata à vaga e aí começa a ingressar na área de banco de dados de fato, mesmo como DBA ali iniciando, tá? Então, transição de carreira, pessoal, é uma forma bem comum aí, o nosso segundo tópico de como você iniciar na carreira de DBA. E o nosso terceiro tópico, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, de como iniciar na carreira de DBA, eu coloquei aqui que também você pode iniciar sozinho. Nada impede de que você comece a estudar, você já tem ter tido algum contato, não necessariamente você está na graduação, não necessariamente você já atua em alguma área de TI. Mas pode ser que seja uma área de seu interesse mesmo, tá? Isso não é tão comum, mas eu já vi. Até isso se encaixa um pouquinho também na parte da transição de carreira das pessoas que não estão na área de TI, né? Estão em uma outra área afim, sei lá, um bombeiro, um advogado, um administrador de empresa, mas que teve algum contato uma vez na vida e que acabou que deixou isso para trás, mas quer retomar agora.
E aí, de uma certa forma, ele vai tá ali meio que sozinho, né? Porque vai ser um pouco complicado, talvez, ele fazer uma nova graduação e tudo mais, para poder para poder iniciar na carreira de DBA. Então, sozinho é uma forma também, a pessoa vai começar a estudar, entender. Pode ser que ele tenha algum apoio de alguém, né? Até pode ser que essa pessoa que vai apoiar, que tenha incentivado, né, essa pessoa a querer iniciar na área de banco de dados, ser DBA, tá? E aí você tendo ali um tutor e tudo mais, fica até mais fácil, tá? Entrar no mercado estudando sozinho, pessoal, é um pouco mais complicado, né? Somente se você não tiver alguma graduação. As empresas geralmente pedem a parte da graduação, como eu tinha mencionado anteriormente. Não necessariamente porque você sabe de banco de dados, mas porque a graduação te dá uma noção geral. Então, se você não tem uma noção geral, fica um pouco mais difícil, né? Isso talvez ali te desqualifique um pouco na hora de candidatar uma vaga. Para quem está sozinho, e eu já vi isso acontecer, geralmente acontece de alguém ver essa pessoa fazendo aquela atuação, ver que ela é bom, e aí ele ingressa na área de banco de dados. Mas aí alguém tem que ver você, né? Ver o seu potencial naquilo, digamos assim, para te dar uma chance, te dar uma oportunidade para você poder ingressar na área de banco de dados, tá bom? É um pouco mais difícil, mas sozinho também não é uma coisa de outro mundo, tá, pessoal? Eu já vi. E você pode também iniciar, né? Aí um alô para os autodidatas, né? Que conseguem aprender muito. E aí, sozinho, ele vai começar a fazer as atividades dele sozinho. Pode ser que ele busque cursos também, né? Para poder se especializar mais um pouquinho na área e tudo mais. E aí, banco de dados tem muitas tecnologias. Pode ser que ele se interesse por uma ou algumas. E aí fica mais fácil também ele ficar, essa pessoa que começou sozinha, ser mais direcionado. Então, esse é o terceiro tópico aí que eu trouxe para vocês, sozinho. Não é difícil de acontecer, mas pode também, por isso que eu estou citando ele aqui, não é tão comum, mas é uma forma também, pessoal, de você iniciar na carreira de DBA, beleza? Bom, pessoal, se você chegou até aqui, então quer dizer que você finalizou aí os três pontos que eu trouxe para vocês sobre como iniciar na carreira de DBA, e agora eu vou falar do quarto ponto, que é o bônus, tá? E esse quarto ponto, esse quarto tópico, né, é a minha comunidade DBA CDN, pessoal. Vou fazer meu merchan aqui. Eu iniciei a minha comunidade DBA CDN, pessoal, onde eu trabalho na formação de novos DBAs. Então, o foco da minha comunidade é formação de DBA Oracle Júnior, com foco nas atividades do dia a dia do DBA. Então, eu te preparo para o mercado, você vai saber as principais atividades, instalação, rotina de backup, performance, entre outros aspectos do dia a dia. Então, eu te preparo na prática para você entrar no mercado e também te preparo para a certificação. Então, o melhor dos dois mundos, né? A certificação inicial básica ali de banco de dados Oracle, tá? Então, a minha comunidade é voltada para Oracle. A certificação é voltada para OCP 19C, que é a certificação mais básica. Então, eu trabalho esses dois pontos. A formação do DBA e a certificação, né? Então, isso vai te qualificar de uma maneira bem bacana para o mercado, porque você vai estar sabendo fazer na prática e a certificação vai te dar o reconhecimento e te colocar um passo acima de quem não tem a certificação, né? Quando você for entrar no mercado. Então, essa é a quarta forma. Se você chegou até aí, hashtag comunidade DBA CDN, coloca aí nos comentários para saber que você chegou até aqui. Então, a minha comunidade também eu trabalho nessa formação. E se você tem interesse em entrar na comunidade, pessoal, preenche o formulário que está na descrição desse vídeo, tá? Preenche o formulário, coloca seus dados lá, eu vou estar entrando em contato com você e te passando todas as informações de como acessar, como ingressar na comunidade da DBA CDN. Já está bem bacana, tem bastante interações, está bem dinâmico lá com o pessoal e isso vai ajudar bastante você que quer iniciar na carreira de DBA aí, que é o foco desse vídeo de hoje, beleza? Bom, pessoal, finalizando aqui mais um vídeo sobre esse aspecto de carreira de DBA, né? O guia completo para iniciantes. Hoje a gente falou sobre como iniciar na carreira de DBA, né? Como se tornar um DBA. Então, novamente pedindo aí para vocês, se você chegou até aqui, pessoal, ajuda a fortalecer esse conteúdo bem relevante aí para quem quer iniciar na carreira de banco de dados. Vamos fazer o YouTube entender que ele é muito relevante também. Então, se você não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Isso fortalece bastante essa força de vocês, fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Então eu conto aí com a colaboração de todos vocês para fortalecer esse conteúdo. Fechou? Então é isso, beleza? Então valeu, falou e até mais, pessoal!